Estamos te procurando, Fran. Resista, por favor. Entrar no metrô para ir à escola ou ao trabalho pode se tornar uma viagem só de ida, sem volta para casa. O desaparecimento de pessoas nessas estações é um problema real, como por exemplo o caso de hoje, o de Francisco Alba Vera Trejo, um homem mexicano de 22 anos. Em 26 de março de 2012, entrou na estação Pantitlán e desde então, nem seus familiares e amigos ouviram falar dele. 9 anos depois, o mistério permanece sem solução. No México, onde se passa essa história e de acordo com dados do Ministério Público, nos últimos 5 anos, mais de 150 pessoas desapareceram ao entrar nas instalações do metrô. De repente, sem mais nem menos, como se essas pessoas tivessem sido engolidas pela terra. Foi o que aconteceu com Francisco, estudante de engenharia da computação do Instituto Politécnico Nacional do México. Francisco era um menino caseiro. Passava os finais de semana com a família ou estudando, embora também gostasse de sair para beber com os amigos. Era uma pessoa responsável. Sempre avisava para onde estava indo. Francisco também tinha hábitos muito marcantes. Para assistir às aulas de segunda a sexta-feira, seus pais o deixavam em Rio Churubusco às 7 da manhã e o menino voltava para casa por volta das 2 da tarde. Mas no dia fatídico do incidente, sua rotina foi interrompida devido a um atraso, pelo qual seus pais tiveram que o deixar perto da estação de metrô Pantitlán. Mas na parte da tarde, não chegou no horário normal. Nem avisou seus pais que chegaria atrasado. Alice, sua mãe, rapidamente ficou em estado de alerta. Não era normal que seu filho desaparecesse sem dar notícias. Então, desesperadamente, começou a enviar mensagens de texto para ele, mas não obteve respostas de Francisco. Também ligou para seu celular e nada. Caía direto na caixa postal. Então, Alicia chamou seu outro filho para que checasse o Facebook de Francisco. Foi aí que contataram um colega do jovem. Ele disse que não sabia de nada, mas que um de seus colegas tinha uma mensagem que lhes poderia interessar. A mensagem enviada a seu amigo Rodolfo do telefone do próprio Francisco dizia: "Sequestramos o seu amigo Paquito. Ligaremos a partir do meio-dia para que você possa começar a cooperar. Não avise a polícia. Não estrague o plano, ou morrerá." Alicia não entendeu como Rodolfo demorou tanto para avisar. Nem a ela, nem as autoridades, nem os funcionários da escola. Estava com raiva, frustrada. Imediatamente, os pais de Francisco foram à polícia para denunciar o desaparecimento, onde transferiram o caso para o Ministério Público Anti-Sequestro. Ao chegarem, a funcionária que os atendeu disse que somente testemunharia a pessoa com mais informações. Portanto, o pai teve que ficar de fora dos depoimentos. Em seguida, a funcionária, em um tom irreverente, informou a Alicia que a vida real não era como nos filmes, que não iriam sair em busca de Francisco só porque ela disse que havia desaparecido. Que deveriam fazer um exame consciente sobre a relação que tinha com o filho, pois talvez tivesse saído de casa porque estava farto de viver com sua família. Que não iria perder seu tempo, iria analisar bem a situação antes de tomar qualquer tipo de medida, e que com certeza o menino não demoraria muito para aparecer. Mas Francisco nunca mais voltaria. Alicia não conseguia acreditar. Aquelas palavras pareceram uma total falta de respeito e consideração. Como cidadã solicitando ajuda da polícia, como pessoa, como mãe. Alicia explicou à funcionária que a relação com seu filho era muito boa, nem um pouco problemática, e que queria prosseguir com a denúncia. Em seguida, a atendente lhe disse que o caso seria atribuído a um policial investigador, o qual lhe daria as instruções a serem seguidas. Dentre elas, se encontravam as seguintes: não comentar o assunto com ninguém, não fazer nenhum tipo de divulgação do caso, ter calma
ir para casa e ficar lá. Também lhe disseram que o investigador logo entraria em contato para dar novas informações sobre seu caso. Alicia, chateada e relutante, foi para casa. Passaram minutos, horas e os dias. Ninguém havia entrado em contato com ela. E Francisco continuava desaparecido, sem qualquer informação. A família voltou ao Ministério Público Anti-Sequestro para confirmar se houve algum tipo de progresso, mas nada. As autoridades insistiram que ela não poderia divulgar o caso para a segurança de Francisco e que a única coisa que poderia fazer era esperar que os supostos sequestradores entrassem em contato com ela. Mas os pais não concordaram com as indicações. Não pareciam as mais adequadas nem as mais sensatas e saíram em busca de Francisco. Fizeram todo o caminho que o filho fez desde o ponto em que haviam deixado para a escola. Eles perguntaram às lojas locais se haviam percebido algo estranho. E também consultaram seus colegas de classe. Então, o pai decidiu ir para a sede do metrô. Qualquer lugar era válido para encontrar possíveis pistas. Queria ver o que as câmeras de segurança haviam capturado no dia em que seu amado filho desapareceu. E depois de 6 dias de trabalho árduo e intenso, pela primeira vez em muito tempo, a sorte estava do lado da família. Francisco havia sido gravado por 3 câmeras diferentes. No primeiro vídeo, Francisco entra pelos corredores de correspondência em direção à linha 1. No segundo, se aproxima da bilheteria. E no terceiro, desce as escadas e vai até a plataforma. É nesse último vídeo que perdemos Francisco de vista, pois a estação estava lotada em pleno horário de pico. Os investigadores, surpreendidos, tomaram conhecimento da descoberta da família e logo solicitaram as gravações oficiais do metrô. Também havia sido filmado por outra câmera, onde Francisco podia ser visto caminhando sozinho e calmamente em direção ao metrô, sem qualquer sinal de estar em uma situação de risco. Após essas novas pistas, as autoridades ordenaram que Alicia falasse com Rodolfo, o amigo que recebera do celular de Francisco a mensagem de sequestro para testemunhar. Mas a mãe não achou normal que fosse ela quem falasse a Rodolfo. O lógico seria que as autoridades o contatassem. Alicia percebeu a tamanha falta de interesse no caso por parte de todos. Era como se ela tivesse que fazer todo o trabalho sozinha. Como se eles não levassem o desaparecimento a sério. Inclusive, até procurou o Instituto Politécnico Nacional, onde Francisco estudava, para expor o que aconteceu com um aluno. Mas o acompanhamento no início foi escasso. E à medida que os dias foram passando, nulo. No início, a universidade manteve contato com Alicia. Até lhe deram a oportunidade de entrar na faculdade para pendurar alguns cartazes com a foto do filho. Mas no semestre seguinte, tudo mudou. Lhe negaram a entrada na instituição, bem como dialogar com os estudantes, na ausência de autorização explícita e formal. Também a proibiram de falar com Rodolfo, que na época evitava ter contato com ela. Posteriormente, os diretores da universidade acabaram retirando os cartazes de Francisco com o argumento de que aquela não poderia ser a imagem pública da instituição. E proibiram Alicia de continuar publicando cartões de busca na revista interna do Instituto, a Conversos. Por fim, a mãe foi informada de que o desaparecimento de Francisco foi um caso totalmente pessoal e familiar, que a instituição não podia e não devia fazer nada a respeito. Para Alicia, isso foi uma total falta de princípios éticos e de empatia. Nas palavras da própria mãe, tenho visto como as outras universidades apelam às autoridades para que busquem os seus alunos desaparecidos, mas no meu caso, o Instituto Politécnico nunca me deu esse apoio. Me sinto muito magoada com a rejeição da escola. Não havia se passado menos de 4 meses desde o desaparecimento de Francisco, quando a promotoria anti-sequestro se declarou incompetente e transferiu o caso para o então Centro de Atendimento a Pessoas Desaparecidas ou Ausentes. Sem uma ligação dos sequestradores, disseram que não havia nada que pudessem fazer.
Por fim, Francisco já não era mais vítima de sequestro, mas sim um desaparecido que não foi localizado, o que significa que seu desaparecimento foi oficialmente considerado voluntário. Para Alicia, não fazia sentido que, por se tratar de um sequestro, enviassem mensagem ao amigo de Francisco e não a ela, sua mãe. Na análise da linha telefônica do desaparecido, foram encontradas apenas ligações e mensagens de sua família. Rodolfo e outro colega de Francisco foram chamados para depor. Mas as torres de telefonia os localizaram na escola naquele dia, fazendo com que o Ministério Público decidisse não investigá-los mais. O caso de Francisco parecia sem solução, em grande parte devido ao desinteresse demonstrado pela polícia em todos os momentos. Dor, raiva, impotência. Assim afirmou Mari Carmen, uma amiga próxima da família. Para Alicia, o desaparecimento do filho foi o primeiro inferno que teve de viver. O segundo foi confrontar as autoridades indolentes, insensíveis e relutantes em procurar e ajudar na busca do desaparecido. E assim se expressava Alicia, com estas palavras dirigidas ao próprio Francisco. Quando soubemos que as autoridades não o procurariam? Quando os mesmos agentes me perguntaram: "Senhora, encontrou seu filho? Se você encontrar, nos avise." E a partir daí soube que a sociedade é a única que pode nos fornecer informações verdadeiras para o localizar. Para saber o que lhe aconteceu. Estamos te procurando, Fran. Resista, por favor. Desistindo do caso de Francisco, Alicia decidiu aderir à causa comum. E em 2013, fez uma greve de fome com outras mães de crianças desaparecidas. Quando foi anunciada a criação da Unidade Especial de Busca por Pessoas Desaparecidas, decidiram encerrar a greve. Mas pouco mudou com esta nova organização. Sua utilidade e eficácia eram mínimas. Em dezembro de 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos denunciou a omissão do México em casos de desaparecimentos e sequestros. Também destacou a vitimização de famílias, a impunidade e a corrupção que inundaram os casos, ou a recusa sistemática das autoridades em formalizar denúncias de desaparecimentos. Tudo isso deixou os números oficiais de desaparecidos muito distantes do número real. Em 2018, esta comissão foi transformada na Fiscalização Especializada para a Busca, Localização e Investigação de Pessoas Desaparecidas. Mas independente se mudassem de nome ou criassem novas identidades, a verdadeira ação destas organizações continuava sem eficácia e nunca se propuseram a procurar Francisco. Ainda hoje, Alicia insiste na falta de ação por parte das autoridades, tanto no passado como no presente. Falta vontade de fazer as coisas, de criar suposições, de procurar. As autoridades seguem sem localizar nossos desaparecidos, relata a mãe. Nestes anos, Alicia aprendeu muitas coisas devido ao incidente com o filho e à incompetência dos oficiais. Se tornou especialista em pesquisa e direito. Aprendeu a importância de não calar-se com a família, de trabalhar coletivamente, que a força está na união e que se as autoridades procuram apenas os mortos, é a própria sociedade que deve assumir o comando. Alicia encontra agora novas forças na solidariedade da sociedade e na organização com outros familiares dos desaparecidos. Porque isto não se acaba até serem encontrados. E se organizarem para fazer buscas é uma forma de resistir, de sobreviver, a única forma de poder avançar. Em 26 de março de 2012, Francisco entrou na estação de metrô Pantilan. Desde então, ninguém mais ouviu falar dele. 9 anos depois, o mistério permanece sem solução.